Saudações vascaínas. Muito bem. Nicolau Maquiavelli, que era o grande predecessor da análise geopolítica europeia, ele criou dois conceitos muito interessantes que nos serão úteis para o que eu quero explicar aqui hoje. Fortuna e virtude. Virtude é um conceito complicado, não é? Na verdade ele é simples, mas você tem que contextualizar ele, porque senão as pessoas interpretam mal. Então vamos falar por enquanto só de Fortuna. Fortuna é a deusa romana do destino. Então Fortuna é a sorte, certo? A sorte. Ela pode, por exemplo, Napoleão. Se ele tivesse nascido alguns anos antes, ele não seria cidadão francês, porque a Córcega pertencia a Gênova, certo? Ou se ele tivesse nascido em Andorra, né? Então, quantos Einsteins não nasceram no Brasil? Não vamos falar de Uganda, Burkina Faso, Butão, não vamos falar de Brasil. Um país onde a educação é feita para dar errado. Isso é uma má fortuna. Mas nós estamos falando de boa fortuna. No caso de Vladimir Putin, a sorte não apenas o beija, como abraça, transa com os inimigos dele. Veja só, os europeus, os americanos, os japoneses, o Oeste coletivo, tinha a firme convicção que as sanções do inferno, o país mais sancionado da história humana, iam destruir a economia russa. Foi exatamente o oposto que aconteceu. O rublo foi a moeda no planeta que mais se valorizou. Nenhuma moeda nesse mundo se valorizou tanto nesse ano quanto o rublo. O rublo destruiu o iene japonês, para dar um exemplo assim bem forte. Não vou falar nem do dólar, do iene japonês. As moedas eram mais ou menos paritárias. Um rublo, um iene japonês. Agora, um rublo, 2 ienes. Em cima do dólar também o rublo cresceu demais, do euro, de todas as moedas do mundo. Então o rublo foi a moeda do mundo que mais valorizou. E as sanções, claro que elas prejudicaram a economia russa. Isso é indiscutível. A Rússia passou e passa por alguns problemas. Mas ela está sabendo enfrentar Estado forte, né? Exército, Força Armada realmente patriotas, não entregou o petróleo, o gás deles para os estrangeiros, para os americanos. Lá não tem Paulo Guedes, certo? Lá tem o famoso Sergei Glaziev, um gênio. Ainda quero falar sobre ele. Precisamos falar sobre Sergei Glaziev, certo? Mas vamos voltar no assunto. Então, a ruína tomou conta de quem queria arruinar a Rússia. As sanções que os europeus, que os líderes europeus, trabalhando para os americanos, evidentemente, impuseram à Rússia, demoliram a economia europeia. A Europa era fortemente dependente de matéria-prima e principalmente fontes energéticas baratas e confiáveis da Rússia. Dependia de gás barato, de petróleo barato, de carvão barato, de urânio barato. E agora não tem mais nada disso. Porque ela escolheu, por conta da guerra. Não, não foi a guerra. Foi as sanções. Foram as sanções que jogaram a economia europeia no precipício. Certo? As sanções. Ok. Ruim. Porque sem gás, por exemplo, você não fica só sem gás. Você fica sem energia. Ou a energia fica muito cara. Você fica sem combustível, porque é a matéria-prima para fazer amônia e ureia. Você precisa disso na agricultura desesperadamente. A agricultura europeia está, com exceção da holandesa e da belga, parte da francesa, está muito longe de ter os níveis de produtividade da japonesa e da chinesa, por exemplo. Certo? Então, complicado. Ficou difícil para eles. Então, ficar sem comida, ou com pouca comida, ou comida cara. Sem energia, ou com pouca energia, ou com energia cara. Sem fertilizantes, ou com poucos fertilizantes, ou fertilizantes caros. Tudo isso prejudicou enormemente a economia europeia. E a vida dos europeus comuns começou a degringolar. Desemprego, carestia, fome, muita gente tem que optar entre ar-condicionado e comer. A conta de energia se tornou uma despesa que preocupa quase todos os pobres da Europa Ocidental. E já está começando a preocupar a classe média. Então, complicadíssimo. Mas, lembra da fortuna? Então, historicamente, a cada 100 e poucos anos, a Europa passa por uma grande seca, certo?
com consequências trágicas. Os europeus, inclusive, registram no leito dos rios, em pedras, o que aconteceu. Ó, tivemos uma seca no ano, sei lá, 1300 de Guaraná de rolha, outro em 1400 de Guaraná de rolha, outro em 1500 não sei quanto, certo? Em 1700 não sei quanto. Os europeus registravam e registram. Tive uma seca terrível. Ore por nossas almas, tá, né? Tome cuidado com a sua, se acontecer a mesma coisa. Então, está acontecendo a mesma coisa. Tâmisa, Loire, Sena, Reno estão secando a ponte de poder ser atravessada a pé. Olha, isso é ruim por causa da agricultura que já está sem insumos, né, sem fertilizante, porque o potássio vem da Bielorrússia e a ureia vinha da Rússia. Eles escolheram comprar, então vai ficar sem. Certo? Então, eles já estão nessa situação muito ruim, sem fertilizantes, combustível e energia. E agora, eu não preciso dizer, o Brasil ilustra bem isso. Antes do presidente, né, Jair Messias Bolsonaro ter medo de perder as eleições por Lula, o combustível subia toda semana, certo? E todos os brasileiros viram que é combustível muito caro. Isso prejudica especialmente os caminhoneiros. Aqui não é uma classe necessariamente formada por gênios, mas na Europa é uma das classes mais bem organizadas e luta pelos próprios interesses, não de miliciano, golpista, bandido, coisas assim, não, luta pelos próprios interesses. Certo? Combustível caro, transporte caro e assim, pior, porque você tem que substituir o petróleo, o gás, o urânio por alguma coisa. Eólica é lido na teoria, não funciona, certo? Não no tanque Europa precisa, solar é a mesma coisa. Então é carvão. Carvão tem que ser transportado por linha férrea, ou mais barato por hidrovia, porque por caminhão é proibitivo. Só que como transporta o carvão por hidrovia, e as usinas a carvão foram construídas ao lado de rio, um embarcador no rio, para receber o carvão pelo rio, porque é o meio de transporte mais barato. Só que agora os rios estão secos. Se a Europa já estava enfrentando uma crise de energia, porque tudo que elas compram da Rússia ficou caro ou impossibilitado, agora o clima tornou as coisas ainda piores, porque o calor e a seca aumenta a demanda por energia, ao mesmo tempo em que seca os rios, está secando os rios da Europa, uma coisa horrorosa. Digita no Google, certo? Digita no Google, procure lá, rios da Europa secando, o Loire, escreve Loire, o Sena, o Ródano, o Reno, o Tâmisa, secando, os rios estão secando, não tem como ter transporte hidroviário, transporte fluvial. E aí o que já era ruim piorou muito. Agora você imagina tudo isso se acumulando. Enquanto isso, toque, 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 toque. Quem é? É o inverno. O inverno está chegando. E historicamente ele é aliado dos russos. Dessa vez não vai ser diferente. Uma lástima, né? Os europeus escolheram o próprio destino. Que Deus tenha misericórdia da alma deles. Porque o Putin dificilmente terá.